Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem e com saúde. Muito feliz de estar com vocês aqui para mais um módulo do Adaptive, módulo inédito Hoshinkanri, que eu já venho estudando há algum tempo. Imagino que uns 3 ou 4 anos eu tive contato a primeira vez com o tema. Fiquei encantado com a visão da Hoshinkanri de planejamento estratégico, até porque na época saía, estava muito ali recente para mim o trabalho com planejamento estratégico da Caixa. Então, quando eu entro em contato com o Hoshinkanri, estava indo para o Ministério da Ciência e Tecnologia, lá também trabalhando próximo do planejamento estratégico do Ministério, então o assunto estava muito quente na minha cabeça. Quem me indicou isso na época foi um amigo chamado Thiago Nascimento, deixo aqui um beijo pro Thiago, que ele falou: Gino, tem como você vir falar sobre esse tema? Eu falei, cara, mas eu não conheço. Ele falou: então dá uma olhada nisso, dá uma estudada e vê se você consegue compilar algum, se é bom em compilar informação. Vem aqui falar um pouco sobre Hoshinkanri pra gente. Eu tinha só ouvido falar até então em Hoshinkanri, nunca tinha estudado. Estudei para poder fazer uma palestra rápida pro Thiago sobre isso, e ainda bem superficial. E aí eu me debrucei no tema porque eu gostei bastante do assunto. E indo para o Ministério da Ciência e Tecnologia, eu acabei levando um pouco dessa visão também lá para dentro, embora a gente não tenha utilizado exatamente esse modelo ali. Muito do que a gente vê em ágil, vocês vão encontrar conexões aqui, principalmente com a estratégia enxuta, com o pensamento enxuto da Toyota. A gente vai conhecer um pouco da história Hoshinkanri, para que vocês saibam como tudo isso se conecta. É interessante que realmente há uma conexão muito grande entre os temas, e vocês vão descobrir qual é o ponto que conecta isso tudo. Bom, como nasce esse nome, Hoshinkanri? Há uma influência muito grande, em meados do século XX, dos ensinamentos do Peter Drucker, principalmente em relação a planejamento de longo prazo, que era uma coisa, então, não muito explorada, até hoje, né? Não muito explorada pelas organizações, embora é claro que o conceito de longo prazo para meados do século XX é bem diferente do que a gente chama de longo prazo de hoje. Assim como o foco no mercado. A gente tem o Michael Porter com um foco muito grande em estratégia competitiva, vantagem competitiva, e o Peter Drucker também tem isso, embora tenha uma visão diferente de gestão, né, de forma de trabalhar objetivos. Os dois, escolas diferentes, são muito complementares, e os dois são grandes nomes do planejamento estratégico e da administração no século XX, com certeza. Meados para o final do século XX. A então conhecida União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, ou então Union of Japanese Scientists and Engineers, conhecida como JUSE, essa que está aqui na sua tela, essa entidade, esse instituto, né, acho que eu posso chamar assim, ele adiciona ao prêmio Deming de qualidade, um famoso prêmio que aqui no Brasil a gente tem um equivalente que seria o MEG, o Modelo de Excelência na Gestão da FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, que é muito baseado parece muito com práticas de qualidade como ISO, como o próprio prêmio Deming, como Seis Sigma, que olha a qualidade, né? O ponto aqui é que não é a qualidade num processo, mas a qualidade na gestão como um todo. Então tem tudo a ver com o modelo, por exemplo, aqui praticado pela FNQ. E esse então checklist do Deming, vocês vão encontrar inclusive com esse nome, Deming Price Checklist, que era um checklist de qualidade total que as organizações que quisessem ganhar esse selo do Deming precisariam atender aquilo. Em 58, essa união adiciona nesse checklist dois blocos, o bloco de política e bloco de planejamento, que até então não tinham. Ou seja, todos os candidatos ao prêmio, a partir daí, precisariam incorporar esses dois blocos nos seus modelos internos de gestão. Em 64, a Bridgestone, a então conhecida Bridgestone de pneus, né, ela pega o checklist do Deming, todos os conhecimentos do checklist do Deming, já com política e planejamento inserido pela União Japonesa, e coloca isso para funcionar dentro da Bridgestone, dentro da empresa. E em 65 publica o manual com o termo Hoshinkanri. Então, o termo Hoshinkanri tem a origem na Bridgestone, embora a gente ouça falar muito de Hoshinkanri, né, no contexto da Toyota, já vão descobrir por quê. Na verdade, quem criou esse termo foi a Bridgestone. Foi ela que realmente colocou o termo em pauta aí pela primeira vez nas organizações. E um pouquinho mais para frente, a Toyota e a Komatsu combinam a versão que a Bridgestone tinha criado e agregam o que é considerado uma visão extremamente inovadora de gestão, com a matriz cross-funcional, ou com a visão cross-funcional dentro do manual Hoshinkanri criado pela Bridgestone. E também o controle diário de qualidade com custo e entrega, conhecido como QCD.
Desde então, o Hoshinkanri se torna parte fundamental da manufatura enxuta, que a gente conhece como Lean Manufacturing, ou simplesmente a Toyota Production System, e do que a gente conhece também como qualidade, gestão da qualidade total, e mais tarde da origem, é incorporado, esses conhecimentos são incorporados ao que mais tarde a gente vem a conhecer como Seis Sigma. Então, a partir de uma União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, que aplicavam, que tinham ali o controle, o domínio do prêmio Deming de qualidade, um checklist criado pelo Edward Deming, é incorporado a esse bloco, a esse checklist, 2 blocos de política e de planejamento. Mais para frente, a Bridgestone pega isso, publica um manual chamado Hoshinkanri. A Toyota e a Komatsu pegam esse manual, agregam a ele o manual criado pela Bridgestone, a visão de gestão cross-funcional e o acompanhamento diário da qualidade, custo e entrega. E a partir daí, a gente tem o que a gente hoje conhece como Hoshinkanri. Vocês vão perceber, se aprofundando no tema, que o Hoshinkanri utiliza muito a visão do A3, uma série de templates, uma série de arquivos que você vai utilizar para poder rodar a Hoshinkanri, são baseadas na visão simples do A3, o que me faz imaginar que essa premissa de tornar visível, tornar as informações visíveis, colocar as visões numa página para que todo mundo possa compartilhá-las, e isso está muito presente no planejamento Hoshinkanri. Bom, é uma abordagem Lean. Por que Lean? Porque ela agrega a visão do planejamento enxuto, a visão da construção. Embora vocês percebam que ela será uma construção top-down, ela tem a visão colaborativa, então todo mundo participa da construção. Uma vez determinado o norte, todo mundo participa da construção disso. Ela tem a visão enxuta justamente por trabalhar com o A3, com templates muito enxutos, com poucas informações, o mínimo de informação necessária para que a gente consiga fazer uma boa gestão. Então, algumas características, né? É uma abordagem Lean. E por que uma abordagem Lean? Justamente pela visão enxuta que você encontra na aplicação da Hoshinkanri, né? Vocês vão perceber que os templates disponíveis, que a forma de trabalhar, é muito simples. E é o mínimo necessário para que a gente consiga fazer um planejamento acontecer. Além disso, algumas práticas do Lean, alguns princípios do Lean, como a redução de desperdício, como a redução de retrabalho, como a construção, como o respeito às pessoas, isso aparece muito forte na visão Hoshinkanri. Embora vocês vão ver que é uma abordagem top-down, e ela considera a visão das pessoas, o planejamento colaborativo, como uma premissa muito importante. O que desmistifica algumas coisas que a gente tem visto em relação ao ágil, de que eu não posso ter uma visão top-down para ser colaborativo. É claro que eu posso. Eu posso ter a minha organização dizendo qual o norte, e nós todos trabalharmos do como juntos. Inclusive, essa visão resume bastante o nome Hoshinkanri. Administração, Kanri, e Hoshin, direção. O grande objetivo da Hoshinkanri é dar a todo mundo uma visão de para onde nós vamos, uma clareza em relação à nossa direção e como nós vamos chegar lá. São 2 respostas que nós vamos buscar: para onde nós estamos indo e como nós vamos chegar lá. O para onde ele é determinado pela alta gestão e o como nós vamos é construído de forma colaborativa. No limite, você não precisaria adotar todos os templates dessa forma de trabalho para, de fato, utilizar Hoshinkanri. Você já segue algumas premissas, você pode estar usando uma abordagem Hoshinkanri e nem mesmo sabe que está fazendo isso. Por exemplo, você tem metas. As suas metas, elas são combinadas com a sua gerente ou com o seu gerente? Você tem um conjunto de objetivos que é criado junto com o seu conselho diretor? Você sabe quais são os seus objetivos para esse mês, para esse trimestre, para esse ano? E quais são as metas que você vai precisar alcançar para poder, então, chegar nos seus objetivos? E aqui você começa a perceber uma conexão muito grande, por exemplo, com o OKR, que também é um tópico desse módulo, mas como a gente vai focar em Hoshinkanri, o OKR virá no vídeo complementar, no vídeo depois das aulas ao vivo. Lendo isso, você só por essas informações não percebe muita diferença em relação a OKR e Hoshinkanri. Está tudo muito parecido, porque tudo isso bebe na mesma fonte, que é a gestão por objetivos,
do Peter Drucker. A origem disso é ali. Peter Drucker, gestão por objetivos, depois, somada a visão de qualidade total e o ciclo PDCA, e você pode com toda certeza associar o ciclo PDCA a Hoshin Kanri, vocês vão ver isso. Então, Peter Drucker, Eduard Deming e Toyota, você tem a visão muito clara da Hoshin Kanri. Mesmo Peter Drucker e Eduard Deming que influenciaram a criação dos OKRs pela Intel. Então a origem disso é a mesma, o DNA é o mesmo. Por isso é natural que vocês venham a encontrar uma grande similaridade. Bom, em que momento do tempo a gente está falando? A gente está falando de década de 50 e 60, então a gente está falando do Japão pós-guerra, e os ensinamentos, os princípios que são incorporados no Hoshinkanri vêm ali do Miyamoto Musashi. Tem um livro muito legal que são Cinco Anéis. Ele é um livro de gestão, lembra muito a arte da guerra, claro, né? Naturalmente. Tem Aqui a gente está falando do século XV ou XVI, século XVI, salvo engano. Então é algo bastante antigo, algo muito tradicional em relação à filosofia de estratégia. Mas tá aqui no caso do Miyamoto Musashi, a estratégia samurai, estratégia de guerra. E vocês vão encontrar uma referência muito grande na origem dessas técnicas, dessas teorias japonesas de gestão, os princípios, muito arraigados aos princípios e valores que são refletidos nesses manuais ou nesses documentos mais antigos. Como eu falei para vocês, vocês vão encontrar uma referência muito grande do ciclo PDCA, o ciclo de Deming, que foi construído a partir da trilogia de Juran, né, que na verdade é o grande mentor do Eduard Deming, porque a base da criação do Goshinkanri vem do checklist do Eduard Deming, que era utilizado para o prêmio de qualidade total. Quais são os benefícios que essa forma de trabalhar a estratégia vai buscar? Assim como todas as ferramentas e técnicas que utilizam o Lean como referência, o objetivo da implementação do Hoshinkanri é minimizar o desperdício e trazer mais valor na percepção de quem consome o final da tua cadeia de valor. Então a gente tem uma visão de cadeia de valor aqui refletida na origem. O objetivo é maximizar o valor, o resultado gerado pela sua organização. O planejamento Hoshinkanri, ele possibilita implementar uma orientação estratégica em cascata em todos os níveis da empresa. E eles costumam utilizar a expressão do P ao P. É uma expressão que eu não gosto muito, porque hoje, eu imagino que no momento que ela foi criada, o mundo ainda aceitasse esse tipo de visão. Hoje é uma visão complicada, é uma visão que eu não concordo muito com ela, que ele fala que é do presidente ao porteiro, como se houvesse uma diferença do ponto de vista de importância. A gente sabe que todo mundo é importante igualmente para uma estratégia se consumar, né? Se o porteiro não cuidar do trabalho dele com a mesma proficiência, cuidado e paixão que o presidente da empresa faz, vai entrar uma pessoa na sua empresa armada ou com uma má intenção e ali vai fazer uma bobagem que vai destruir toda a tua estratégia da mesmíssima forma. Então a gente sabe que há uma importância, todo mundo tem a mesma importância na consecução de uma estratégia e no funcionamento de um sistema. Não dá para dizer no nosso corpo que um órgão é mais importante do que o outro, porque você sobrevive tão pouco sem o estômago quanto sem o pulmão, e assim, enfim, é bem complicado a gente atribuir um juízo de valor a um sistema, e a mesma forma, isso funciona dentro de uma organização. E você vai encontrar ali uma referência do PLP em muitos textos que você vier a ler em relação ao Hoshinkanri. Considere que esses textos ainda foram escritos no momento em que a sociedade não tinha se dado conta de como essas expressões são perigosas. O objetivo aqui é garantir que todas as pessoas da organização e do time, da equipe, remem para o mesmo lado. É uma visão sistêmica. Por isso eu costumo sempre lembrar que o Eduard Deming, para mim, sem dúvida, é um dos primeiros pensadores sistêmicos que a gente viu. Ele fala de pensamento sistêmico o tempo todo. O que você vai ganhar fazendo o uso da Hoshinkanri dentro da sua organização? A visão de metas, o alinhamento das pessoas em relação à mesma direção e uma certa autonomia dos colaboradores, uma vez que os planos são construídos juntos. Então, cada um, no seu nível, tem autonomia. Essa visão de autogerenciamento, ela fica muito clara quando você entende que, na verdade, não há autogerenciamento, não quer dizer que todo mundo manda na organização do mesmo jeito.
eu tenho pessoas que controlam um determinado nível organizacional. Mas dentro daquele nível, a pessoa tem autonomia e dentro do seu nível você tem autonomia. A questão é, as regras que o seu nível está submetido, muitas vezes são criadas pelo nível acima. Um exemplo disso é quando eu trabalhava na Caixa Econômica, quando eu fui trabalhar no Caixa. Eu me lembro quando eu entrei no guichê do Caixa pela primeira vez, que a gerente que me recebeu falou: Olha, aqui dentro é você que manda. Ninguém pode mexer nessa gaveta, nem o presidente da empresa. Olha que interessante. Dentro daquele espaço, daquele metro quadrado que eu estava, quem tinha total autonomia para poder mexer ali era eu. No entanto, as regras que foram construídas para eu estar ali, as diretrizes de metas que eu tinha que bater no caixa, quantidade de autenticações, protocolo de atendimento ao cliente, tudo isso havia sido criado por pessoas que estavam em outro nível da organização. O que eu tinha que fazer era, dentro daqueles limites, poder trabalhar com a minha autonomia. E essa mesma visão você vai encontrar no planejamento Roshin. Fazendo uma comparação, e vocês vão encontrar uma tabela, isso no material. Esse material que eu estou mostrando aqui não é o material completo, é só o início desse assunto. Vocês vão receber depois um material enorme ali, cheio de referências, cheio de conceitos, de teoria, para vocês poderem estudar com mais tranquilidade. E vocês vão ter uma tabela, que essa daqui, ó, vou mostrar para vocês rapidamente, mas eu não vou explorar aqui, porque isso requer uma atenção maior. Uma comparação, Roshin Kanri, Balanced Scorecard, OKR e North Star. North Star é um método muito utilizado no Vale do Silício de planejamento estratégico, muito utilizado para startups naturalmente. Eu não vou explorar North Star nesse curso, mas o ano que vem teremos um curso só de planejamento estratégico, que provavelmente vai trazer Roshin Kanri, quase certamente, como eu falei para vocês, e North Star também estará ali. Então vamos ver como Roshin Kanri e as abordagens tradicionais se conectam. Bom, as abordagens tradicionais são uma parte do sistema comando e controle. E é interessante, aqui eu estou falando, por exemplo, de balança de scorecard. É interessante lembrar isso, que o comando e controle não tem nada a ver com vigiar e punir, né? São coisas diferentes. Comando e controle e o balança de scorecard, assim, não só ele, os OKRs também são. Uma estratégia que tenha uma definição de para onde nós vamos, top-down, isso é um comando. Quando a alta gestão diz para onde nós vamos, ela está dando um comando para o resto da organização. Olha, é para cá que nós vamos, essa é a nossa visão, esse é o lugar que a gente quer alcançar, essa é a grande estratégia que a gente quer consumar. Isso é um comando. E o que os sistemas de planejamento estratégico trazem logo depois disso é uma série de indicadores, de um sistema de controle da estratégia. Então eu tenho um comando claro para onde a gente vai e depois eu tenho um sistema que me ajuda a controlar se de fato nós estamos indo na direção que nós gostaríamos de ir. Então eu tenho um comando claro de para onde a gente vai e depois um sistema que me ajuda a controlar se estamos de fato chegando no lugar que gostaríamos de chegar. Então nós temos uma parte do sistema de controle, comando e controle refletido na abordagem tradicional. As decisões, no caso do scorecard, por exemplo, são hierarquizadas. Elas vêm ali da diretoria, a diretoria sênior se reúne, define quais são as necessidades do negócio e dão a ordem para a organização entregar. Não quer dizer que empresas que adotem o Balança Scorecard tenham um ambiente hostil de trabalho. Não necessariamente, e não precisa e nem pode, né? Não há nenhum tipo de prerrogativa de que se você usa o método X, você pode ser hostil com seus colaboradores se você usa o método Y. Não, não é a abordagem de planejamento estratégico que vai determinar a maneira como você vai se relacionar com as pessoas. Todo ambiente de trabalho deve ser saudável, independente da forma como você trabalha lá dentro, a sua estratégia. Mas o que acontece é que muitas vezes quem trabalha com balança scorecard acaba reclamando é que as pessoas entendem as necessidades do negócio e vão tentar ajudar a buscar, mas nem sempre têm as ferramentas necessárias para alcançar. E quando não conseguem, se sentem culpadas pelo resultado não alcançado. E muitas vezes os diretores não vão refletir sobre os acontecimentos. Vão utilizar os indicadores como ferramenta para punir, muitas vezes, para demitir ou para responsabilizar, né? Vamos utilizar uma palavra melhor. Diferentemente disso, a Roshin Kanri em vez de ter as metas definidas de cima para baixo,
A Hoshinkanri é um processo que vai contar com a definição participativa das metas. Ela é mais consistente no respeito às pessoas desse ponto de vista, porque não é a diretoria dizendo, é para cá que a gente vai, aqui estão os indicadores, aqui estão as metas, agora atendam. As pessoas que irão. Então a gente tem uma clareza de para onde a gente vai, isso vem de cima para baixo, mas a forma como nós vamos chegar lá, o como, ele é discutido e os indicadores e objetivos emergem a partir da base, das pessoas que de fato vão executar, porque são elas que têm ciência do que falta, são elas que têm ciência do que está funcionando bem, de quais são as lacunas de conhecimento e muitas vezes de estrutura que nós temos para poder alcançar isso, e por isso o como se torna discutível. Olha, a gente tem que vir para cá, mas em vez de alcançar essa meta, a gente não pode alcançar aquela outra também nos ajuda a chegar aqui, e essa a gente consegue se comprometer mais do que aquela. Olha só como a filosofia do ágil está aqui, né? É como se fosse um sprint na qual a gente está definindo a meta juntos. O Product Owner, no caso do ágil, sabe quais são os indicadores de negócio que a gente tem que alcançar, mas as metas da sprint não são top-down. O Product Owner define e o time Scrum faz, por exemplo. Não. Aquelas metas são definidas em conjunto, porque embora a gente tenha a meta do produto, e essa meta do produto, ela é muitas vezes top-down, ela vem do Product Owner, ela vem da organização com o Product Owner, para nós alcançarmos essa meta do produto, a meta da sprint vai ser construída junto com o time Scrum inteiro. É a mesma coisa em relação ao Hoshinkanri. A gente tem uma visão estratégica global que está ali na organização, que vem muitas vezes do C-Level, mas as metas e indicadores que nós vamos utilizar para alcançar isso são construídas de forma participativa. Outro ponto fundamental é que o planejamento ele é desdobrado. Ele começa com um grande ciclo que vai se desdobrando em ciclos cada vez menores numa visão em espiral. E o nível de detalhe do planejamento ele é muito diferente do planejamento de gestão por objetivo. Vocês vão perceber isso na ferramenta mais importante, que é a matriz X de planejamento Hoshinkanri. Ainda comparando especificamente o Hoshinkanri com o Balança Scorecard, ambos ajudam a entender qual é a estratégia, como vamos executá-la e como acompanharemos o nosso desempenho ao longo do caminho. Isso está comum nas duas abordagens. A matriz da Hoshinkanri, a matriz X, ela suporta a lógica direta em um estilo de cascata que vai desde as metas de longo prazo até as atividades que nós vamos precisar fazer. Então as pessoas se enxergam muito mais claramente, enxergam a sua contribuição muito mais claramente na matriz X, como vocês vão ver no nosso encontro ao vivo. O Balança Scorecard, ele é mais flexível nesse sentido, porque ele não traz as atividades e também não tem as metas de vários níveis. Ele costuma ter as metas daqueles níveis que compõem o Balança Scorecard, aquelas dimensões. Então, não tem uma amarração tão grande em relação a atividades. O que, num primeiro momento, pode parecer mais flexível do ponto de vista do Balança Scorecard, por isso melhor, muitas vezes é justamente onde o pessoal reclama. Porque eu entendo a estratégia, mas eu não consigo entender como eu chego nela. E a matriz X da Hoshinkanri, ela traz a visão estratégica e traz a visão operacional ali dentro, tática operacional. Pode parecer mais rígida, só que, na verdade, não é a ferramenta que vai ditar a rigidez do processo, mas é o quanto a gente pode revisar aquilo. E pelo fato de trabalhar em ciclos pequenos, de mês, trimestre e ano, a gente consegue revisar essas atividades com muito mais frequência. Não está escrito em pedra. E, embora o scorecard também não precise estar. Então, se você tiver um balança scorecard funcionando bem e com uma visão que possa ser desdobrada em atividades, que isso seja construído de forma colaborativa e não top-down, de modo que as pessoas que vão executar a estratégia possam te ajudar a dizer qual é o melhor caminho para poder chegar nela, e isso de alguma forma pudesse ser refletido de modo que quem está no Gemba ali, né, no lugar onde as coisas acontecem, se enxergue na estratégia. Você está usando o Hoshinkanri sem precisar usar o Hoshinkanri no nome escrito ali nesse planejamento estratégico. E você vai encontrar exatamente a mesma visão nos OKRs, a mesma visão. Cada pessoa lá na Intel tem o seu cartãozinho com os objetivos e resultados-chave que vai buscar na próxima semana e no próximo mês. Quem me falou isso foi o próprio ex-CEO da Intel Brasil, o Fernando Martins, que trabalhou na Intel, muito próximo da Intel Global, na criação dos OKRs ali, e ele falava, cara, assim que você chegava na Intel, a primeira coisa que você recebia era o seu cartãozinho, né? Por falar em OKR, vamos dar uma olhadinha como essas duas abordagens também se conectam. Bom, os OKRs que foram desenvolvidos pelo Andy Grove, né?
o SEO da Intel Global, eles ganharam muita notoriedade por conta do Google. Vocês vão encontrar aquele livro do John Doerr, que é Measure What Matter, que é Avalie o que importa. E acho que até tenho ele aqui para poder mostrar cá para vocês. E ali vocês vão ver a visão do Google de como trabalhar os OKRs. Mas na verdade os OKRs nascem na Intel. Deixa eu mostrar aqui para vocês o livro Avalie o que importa. Aqui, ó. Tá vendo? Apareceu aqui onde está a minha câmera. Esse do John Doerr, que é John Doerr e Larry Page, conta como o Google e várias outras organizações trabalharam utilizando os OKRs como base do que fazem, né? Então isso nasce ali no Vale do Silício, muito baseado também na visão por objetivo, na gestão por objetivos do Peter Drucker e na visão do Edward Deming também de ciclo PDCA. As duas, tanto o OKR quanto o Hoshinkanri, utilizam aquela frase que eu falei que eu não gosto muito, que é do POP, do presidente ao porteiro da empresa, como uma forma de definir os principais objetivos da organização. Todo mundo participa da construção disso. Ambas funcionam muito bem em uma organização se conseguimos conscientizar a liderança da importância de envolvermos toda a organização no processo de desdobramento até chegarmos no Gemba, famoso Gemba, que é o nível operacional. Quando a liderança tem essa visão de que ela pode definir, claro, o norte, mas que o como e as metas do como devem ser definidas utilizando todos os níveis da organização até chegar no Gemba, tanto uma quanto a outra vão funcionar muito bem na tua organização. Se essa cultura não estiver implementada, não adianta você querer colocar nem o Hoshinkanri nem o OKR para funcionar, porque você vai ter um problema, um choque cultural muito forte ali para poder administrar. Ambas vão contribuir com a competitividade da organização, principalmente se ensinarmos os colaboradores da organização a serem gestores. E que a gestão é mais importante do que muito mais importante do que as funções, do que o nome das funções, e que ela é importante demais para que ela fique apenas restrita aos gerentes. Quem já fez Management 3.0 comigo ouviu isso 60 vezes, e quem vai fazer agora no próximo módulo vai ouvir isso novamente. Então, olha só como as coisas se conectam de novo, né? A gente pode criar fóruns de gestão, grupos multidisciplinares, times autônomos que possam ajudar a fazer a gestão do processo, através, por exemplo, de um sistema estruturado, de uma forma que eles possam criar a sua própria forma de gerir e a organização e de gerir os seus indicadores, de gerir as suas metas. Então, tem uma cultura de que a gestão não é só da camada gerencial da organização ou da alta gestão. Todos nós somos responsáveis pela gestão na organização. Quando vocês pesquisarem sobre Hoshinkanri, vocês vão encontrar isso aqui muitas vezes. As famosas 7 etapas do planejamento Hoshin, que vão de estabelecer a visão organizacional até revisar anualmente. Nada muito diferente do que vocês já viram em relação a outras formas de trabalhar a estratégia. O que vai diferenciar o planejamento Hoshin em relação aos outros modelos são algumas questões muito específicas, como o catchball, que eu imagino que vai ser uma palavra nova para alguns de vocês, mesmo aqueles que já conhecem planejamento estratégico, e esse que vocês já conhecem, estão cansados de ver o ciclo PDCA, mas como o PDCA é incorporado dentro da visão estratégica. Um detalhe crucial sobre o planejamento Hoshin é que ele não é executado estritamente top-down, hein? Pelo contrário, é um esforço em conjunto entre toda a equipe. Já falei isso uma vez, vou reforçar, passar um marca-texto nisso, incluindo os colaboradores que concordam na definição do seu conjunto de metas. Tem alguns livros interessantes no Brasil sobre Hoshinkanri. Um deles é da Falcone. Depois eu posso compartilhar com vocês o livro. Acho que está até comigo aqui na mão. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Gerenciamento pelas diretrizes. Se você entrar no site da Falcone, você vai encontrar uma série de livros legais ali para comprar, viu? Aqui tá o Gerenciamento pelas Diretrizes, que você vai encontrar do Vicente Falcone. Super recomendo, foi um dos livros que eu utilizei como base para a gente bater esse papo aqui. E segundo a Falcone, há 3 fatores que diferenciam o Hoshinkanri: catchball, o PDCA e o autodiagnóstico, que é a revisão da estratégia totalmente conectada com a visão organizacional. Então, esse autodiagnóstico, essa conexão entre a revisão anual e a estratégia corporativa. Uma super conexão, né? Então, está muito conectado o final do ciclo com o começo do ciclo. O que se chama de catchball
é um processo de vai e volta. O benefício de discutir as metas com as pessoas que estarão realmente trabalhando nelas é o que resume muito bem o catchball. Em termos práticos, a essência do catchball é poder comparar e discutir a execução das metas, dos objetivos, com as pessoas que de fato farão isso. Por isso que a visão organizacional, item 1, se conecta com o desdobramento de metas e anual de metas. Esse desdobramento de anual de metas, ele retroalimenta a visão organizacional. E à medida que a gente desdobra as metas, a gente vai lá e atualiza a nossa visão, ou a nossa visão atualiza as nossas próximas metas. Se a gerência direciona as pessoas a alcançarem os objetivos certos, sem primeiro receber o seu feedback, arriscam as pessoas a se desmotivarem e principalmente a ter erros muito caros. Novamente, Daniel Pink, né? Autonomia, maestria e propósito. Os três motivadores intrínsecos. Quando a gente envolve as pessoas na construção das suas próprias metas, a gente dá autonomia para elas dentro das regras. Porque eu tenho ali os objetivos organizacionais que não vão mudar. Mas para alcançar esses objetivos, como você vai fazer? Eu acabei de dar autonomia para a pessoa. Nesse momento, eu também aciono maestria, porque a pessoa vai dar o seu melhor para conseguir alcançar aquilo, uma vez que ela tenha se comprometido. E além disso, ela vai se comprometer com o como, olhando para aquilo que ela faz bem. Lembra da Gallup? Também se conecta muito aqui, né? Uma vez que eu deixo você definir o seu como, você vai utilizar você pode utilizar os seus talentos, pode utilizar os pontos onde você tem maior proficiência para que você possa entregar aquele como e faz com que você se motive pela maestria. E o propósito está conectado com a visão. Quando a gente sente que está contribuindo realmente para algo muito maior do que nós. Ter objetivos bem comunicados, objetivos realistas, por isso que vocês vão encontrar uma forte conexão com aquele acrônimo SMART aqui, é importante tanto porque permite que as pessoas se responsabilizem, se autorresponsabilizem e se motivem, quanto também pelo fato de criar um loop valioso de feedback, melhorando o comprometimento com a execução ao longo do tempo. Isso em relação ao catchball, né? Vamos falar um pouquinho de PDCA? O ciclo PDCA, ele conhecido pelo ciclo de Deming, vocês lembram que ele tem 4 etapas: planejar, executar, validar e validar o que está sendo feito, né? Verificar o que está sendo feito à luz do planejamento e, caso seja bem sucedido, padronizar os resultados do experimento e então reiniciar a sequência, ou do contrário, ajustar e começar novamente com um novo formato. O modelo ele pode ser considerado uma visão muito parecida com a abordagem científica de melhoria e também com um processo de melhoria contínua, porque a cada ciclo a gente melhora o que a gente fez no ciclo anterior. Totalmente conectado com a visão de adaptação e inspeção. Transparência, adaptação e inspeção. Os 3 pilares do ágil. Na verdade, lembra, os 3 pilares dos processos empíricos. Então, transparência, inspeção e adaptação, que estão muito próximos ao PDCA, estão conectados aos processos empíricos. Por isso, essa conexão fica tão clara com os métodos científicos. E onde a gente utiliza isso? Num ciclo constante de execução e revisão. À medida que eu executo e reviso, eu tenho o ciclo PDCA acontecendo entre os passos 5 e 6. Até porque a cada revisão eu inicio novamente a minha execução melhor. É como se eu tivesse uma sprint planning no 5 e uma review no 6. Novamente, o ágil não criou muita coisa. Vocês podem ver que muita coisa realmente foi tomada como premissa lá do planejamento enxuto, da forma PDCA de avaliar e executar uma estratégia, uma definida estratégia. Por fim, de nada adianta a gente fazer tudo isso se não houver um planejamento muito e um acompanhamento muito efetivo do que está sendo feito. E sabe onde esse acompanhamento é feito, né? Esse acompanhamento é feito no Gemba. É feito lá onde as coisas acontecem. Então, há uma revisão anual, mas há um acompanhamento diário. E esse acompanhamento diário, ele é feito lá onde as coisas estão acontecendo. Da minha visão, um dos grandes problemas nas execuções estratégicas que eu tive é que havia esse acompanhamento muitas vezes anual, mas quando a gente recebia os indicadores, a turma assustava. Meu Deus, como a gente não conseguiu entregar isso? Que a gente vai falar lá em cima amanhã. Tem uma reunião no conselho diretor. Mas espera aí, antes de atrasar 100 dias, em algum momento, aquele projeto teve atrasado 1 dia, né? Então, hoje ele está 100 dias à frente. Hoje ele está R$1 milhão acima do custo. Mas teve um dia que ele estava R$1 acima do custo.
do custo. Por que você não pegou isso naquele dia? Porque o seu planejamento e a sua revisão anual impediram você de fazer a lição de casa, que é a revisão diária. Então, embora você tenha uma revisão anualmente que vai retroalimentar as nossas metas, nossos objetivos, e também a própria mudança que aconteceu ao longo do ano vai nos ajudar a refletir essa mudança na nossa estratégia, o acompanhamento Hoshinkanri diário. Bom, nem tudo são flores, né? E é claro que para poder adotar isso, embora muito promissora, muitas vezes o Hoshinkanri, o planejamento Hoshin pode parecer muito promissor, essa abordagem, embora promissora, tem os seus problemas. Lembra daquela frase do George Box? Todos os modelos estão errados, embora alguns deles são úteis. O primeiro problema que você vai encontrar é que parece muito claro e muito óbvio que você consegue conectar e desdobrar uma estratégia até atividades. No entanto, a vida não é tão fácil desse jeito. E é muito difícil estabelecer relações claras que conectem as atividades ao alcance de um objetivo estratégico. Quem já trabalhou em estratégia sabe disso. Então, olhando o template, você vai claramente encontrar a conexão entre as duas coisas. Mas no dia a dia, você conseguir estabelecer relações claras entre as atividades que as pessoas fazem, os indicadores que elas criaram para as metas dela, e esses indicadores se conectando até o nível organizacional, isso é muito difícil. E quanto mais camadas a sua organização tem, mais difícil fica. O que faz com que a gente pense por que, que o Lean valoriza tanto enxugar a quantidade de camadas de níveis organizacionais. Porque fica muito difícil você conseguir monitorar a estratégia multinível desse jeito. Não há também 100% de concordância sobre os elementos e os processos do Hoshinkanri. Algumas pessoas, alguns estudiosos sobre gestão, algumas escolas, alguns profissionais ensinam a mesma coisa, só que de forma diferente. Não dá para dizer que encontramos a mesma incerteza em outras ferramentas de negócio. Isso não é uma exclusividade do Hoshinkanri. Não há consenso em relação aos métodos e aos elementos que são utilizados. Será que eles são suficientes para poder realmente desdobrar e monitorar uma estratégia? Existem várias estratégias que se encaixam melhor no paradigma Hoshinkanri. E é claro, existem coisas que apenas no scorecard você vai conseguir fazer. Então não dá para comparar e dizer que uma é melhor do que a outra. É importante você entender o contexto da sua organização para que você possa saber qual a melhor forma de planejamento que você vai utilizar. Há coisas que na sua organização talvez não se encaixem ali. Uma delas, para mim, é se você tiver muitos níveis organizacionais, como a gente acabou de falar. Uma desvantagem do Hoshinkanri em relação a outras abordagens é o fato de que ninguém pode prever o que vai acontecer em um ano. Cada vez é mais difícil prever o que vai acontecer em um ano. Então, na incerteza e na complexidade do mundo de hoje, é cada vez mais difícil chegarmos em objetivos anuais. É muito longo. Talvez a gente tenha que trabalhar objetivos menores. E é justamente nesse ponto que os OKRs ganham uma força muito grande. Embora a Hoshinkanri tenha trabalhado com visão anual, os OKRs ganham uma visão trimestral. Por isso eu conectei esses dois temas no mesmo módulo. Vocês vão ver isso no segundo vídeo e também no nosso encontro ao vivo. Talvez uma boa estratégia para você poder adotar a Hoshinkanri seja misturar ali a visão dos OKRs, de modo que você possa ter a filosofia por trás do Hoshinkanri e muitas vezes os próprios instrumentos e uma visão de um prazo, com um ciclo um pouco mais curto, porque no mundo de hoje, quem consegue fazer uma definição clara de objetivos para um ano, né? A mesma coisa você vai encontrar aqui, por exemplo. Então aqui no livro da Falcone, você vai encontrar uma visão da Falcone sobre a Hoshinkanri. Não é parecido com o OKR, mas também não é a visão purista Hoshinkanri. Aqui você vai ter uma adaptação na leitura da própria consultoria, o que eu acho super legal. A gente poder pegar uma abordagem como essa, não contrariar os princípios dela e mesmo assim, e ainda assim, adotar. Em suma, o que impede o Hoshinkanri de ter um funcionamento ideal é a pressa que muitas pessoas também têm de colocar as práticas antes de pensar como elas se conectam e impactam a estratégia da empresa. Tem uma tendência em pular as etapas da Hoshinkanri. Vamos direto para a matriz X e não vamos para a matriz X. Não vamos fazer aquelas 7 etapas. Isso faz com que a gente acabe muitas vezes sacrificando o planejamento em detrimento da execução e
uma das bases da Toyota, uma das bases do pensamento enxuto é utilize o tempo necessário para planejar. Faça, use tempo para poder construir um plano, mas uma vez que você de fato tenha esse plano construído, execute-o o mais rápido possível. Há uma série de coisas legais que vocês podem estudar sobre Hoshinkanri e como todo método, como toda abordagem, não vai entrar perfeitamente no dia a dia da sua organização, se não houver de fato uma estratégia para uma gestão de mudanças para colocar essa forma de trabalhar ali funcionando. Isso vai requerer, algumas vezes, uma visão cultural diferente, como a de envolver os colaboradores no nível Gemba para a construção dos indicadores e das metas, e em alguns casos, o cuidado para a gente não ter a pressa de, olha, estamos com um problema na estratégia, é só colocar Hoshinkanri que vai funcionar. Isso normalmente dá errado, porque a turma já tá com a pele inflamada ali. O negócio já tá irritado. Então a tentativa é de tornar isso melhor e mais rápido. É muito provável que quando entrar essa abordagem, as pessoas comecem a queimar etapas e queimar a gestão de mudança. O melhor momento para você colocar uma forma diferente para trabalhar é quando você está em um ambiente experimental. Você cria um ambiente seguro para falhar e evolui a partir disso. E não numa empresa que já está com a sua estratégia inflamada ali, né? Vamos fazer um resumo do que a gente falou até aqui? Hoshinkanri, como qualquer outra metodologia, pode e deve ser adaptada ao seu contexto. Não coloque da forma que está no livro. Entenda bem o livro e veja o que pode ser adaptado para o seu contexto. A gente vai falar bastante sobre isso na prática. Por isso, é importante saber quais são as metas da sua empresa e então fazer o planejamento estratégico. E eu recomendo que você faça isso. Caso você vá trocar um método, que você crie um ambiente seguro para falha. Faça prototipe a execução Hoshinkanri antes de colocar isso para funcionar na sua organização. Utilize o DCAP, que a gente já falou tantas vezes. Do, Check, Act and Plan. Faz uma pequena execução, melhora, adapta e adapta ao método com base nas respostas que você teve fazendo e não pensando. Porque a gente pode colocar uma série de iluminados para estudarem Hoshinkanri e estudarem organização e agora cria o nosso método. Mas espera aí, você não sabe o que vai dar errado até colocar para funcionar. Cria um protótipo de execução de Hoshinkanri, roda, aprende, adapta e vai expandindo quando e se der certo. Lembra, não precisa ser Hoshinkanri. Se você quer tentar, tenta, mas de preferência, lembra do complexo, lembra do Kinevin, ambiente seguro para falha. Bom, além disso, o cuidado com o ciclo longo de gestão. Coloca ali uma visão, talvez, de objetivos trimestrais em vez de objetivos anuais, para que você possa ter mais condição de prevê-los. Do contrário, é muito difícil a gente conseguir definir os objetivos em cima, em uma visão anual, num mundo tão complexo como a gente tem hoje. E é um método essencial da gestão Lean para garantir, ou para buscar garantir, né, porque garantir ninguém consegue, que a estratégia seja executada em toda a organização e não apenas em uma camada da organização. E uma parte integral e fundamental é a busca da melhoria contínua através de ferramentas como o PDCA e o Catchball. Se a gente estiver funcionando o Hoshinkanri sem isso, não é Hoshinkanri. A gente não tem a visão de adaptação e de melhoria contínua. Beleza? Tivemos um rápido resumo do que a gente falou aqui na parte teórica inicial. Isso aqui é só um aquecimento para o que vem no nosso módulo online ao vivo. Teremos muito mais de Hoshinkanri, teremos prática de Hoshinkanri e teremos um material complementar bem grande ali, um material teórico bem grande, vídeo que vem depois, OKR, e como tudo isso se conecta na gestão enxuta ou no Lean Strategy também. Um abraço, espero que você tenha gostado.